Hoje nós vamos, nos próximos 10 também, nós vamos compartilhar desse livro Crescimento Explosivo da Igreja em Células, do pastor, não é pastor, ele é pesquisador, escritor, Joel Comiskey. Ele é um dos grandes especialistas em células no mundo. Esse livro é ótimo, se você quiser adquiri-lo, eu sugiro que você tenha esse livro, Crescimento Explosivo da Igreja em Células, Joel Comiskey. É um livro maravilhoso. E eu vou compartilhar dele, porque nós queremos ter um crescimento explosivo de células. Amém? Glória a Jesus. Nesse livro, o Joel Comiskey, ele diz o seguinte: se você quer saber como as células crescem, estude as células em crescimento. Se você quer saber como as células crescem, estude as células em crescimento. Estude os casos de sucesso das células. Eu tenho certeza que na sua área, no seu setor, há células bem-sucedidas, células que todo mundo gostaria de fazer parte, que há um fluxo de pessoas para ali, porque são células dinâmicas, poderosas, são células atraentes, são células entusiasmantes. Então, se você é um líder de célula e você está aqui, eu aconselho que você estude essas células. É isso que o Joel Comiskey está dizendo nesse livro, sugerindo nesse livro, Crescimento Explosivo da Igreja em Células. Se você quer saber como as células crescem, estude as células em crescimento. Na verdade, o pastor Joel Comiskey, ou o escritor Joel Comiskey, ele diz que, nesse livro, que ser um líder de célula de sucesso não tem a ver com quem você é, e sim com o que você faz. Ou seja, se você fizer as coisas certas, a sua célula vai romper, a sua célula vai crescer, as pessoas vão querer participar da sua célula. E às vezes são coisas simples, mas que têm um grande impacto. Na verdade, todas as coisas são simples na célula, de propósito. E são essas coisas simples que fazem toda a diferença. Eu me lembro quando nós lideramos, eu e Sueli, uma célula em Santarém, em 2001. E eu lembro que nossa célula estava muito pequena. E eu lembro que a chave que girou essa célula, que fez essa célula romper, foi o jejum. Nós fizemos o propósito de, no dia da célula, nós jejuarmos. E aquelas pessoas que também podiam jejuar, que faziam parte, nossos auxiliares principais, também eles jejuaram junto conosco. Gente, jejum é uma coisa que funciona até hoje. Jejum é uma dessas verdades eternas. E também nós tínhamos uma reunião de oração na segunda-feira à noite. Oração também é outra chave. Então são coisas simples. Se você quer saber o que faz uma célula crescer, são as coisas simples, são as coisas práticas. E o Joel Comiskey também diz aqui que há uma grande diferença entre uma igreja com células, e uma igreja em células. Nós somos uma igreja em células, nós não somos uma igreja com células. Isso significa que a célula não é um acessório na nossa igreja. As células não são apenas acessórios na nossa igreja. A célula, nós consideramos a célula como a própria igreja. Diga, a célula é a igreja. Quando a igreja primitiva começou, eu não gosto de chamá-la assim porque chamar a igreja de Atos de uma igreja primitiva parece que é uma coisa muito das cavernas. A igreja original, quando a igreja original começou, a igreja ela se reunia nas casas, nos lares, em pequenos grupos nas casas. Não havia prédio assim. E a igreja cresceu muito. Por quê? Porque a igreja em células só cresce se as células crescerem. É simples. Gente, nós podemos ter um culto de celebração e nós queremos
cada vez mais temos cultos de celebração atraentes. Mas o que faz uma igreja em célula crescer são as células. As células fazem a igreja crescer. Há uma grande diferença entre uma igreja com células e uma igreja em células. Tudo que a igreja precisa fazer numa igreja em células, treinamento, preparo, discipulado, evangelismo, oração, tudo é feito na célula. Nós somos uma igreja em célula, ou seja, tudo é feito por meio das células. O cuidado das pessoas, o pastoreio, as visitas, o evangelismo, a integração das novas pessoas, o cuidado pastoral. Inclusive, essa é uma das razões de termos células, para nós cuidarmos bem das pessoas. Como nós podemos garantir, como nós podemos cuidar bem das pessoas, se não em uma igreja em células? Inclusive o Joel Kominski, ele fala aqui, ele escreve aqui uma estatística de grandes campanhas evangelísticas. Deixa eu ver se eu acho essa estatística. A regra tem sido que das pessoas que tomam sua primeira decisão por Cristo na campanha, em uma campanha evangelística de 3, 4 mil pessoas, uma campanha evangelística como a do falecido Billy Graham, 3 a 16% se firmam em igrejas locais. Ou seja, qual o índice de consolidação de uma grande campanha? 3 a 16%. A cada 100 pessoas que se convertem numa grande campanha evangelística, de acordo com a pesquisa do Joel Kominski, apenas 3 a 16 pessoas realmente se firmam. Mas numa igreja em células como a nossa, o que vai garantir que aquele novo convertido seja integrado à vida da igreja? O que vai garantir que cada pessoa seja cuidada? As células. Na célula, cada pessoa tem um endereço, cada pessoa tem um número telefônico, cada pessoa tem uma data de aniversário, cada pessoa tem um rosto, cada pessoa tem um nome, cada pessoa é tratada individualmente. Não dá para fazer isso num culto de celebração. É por isso que você que é um líder de célula, você é a pessoa-chave em nossa igreja. Você é a pessoa-chave, porque a célula é a igreja. No certo sentido, você é um pastor, você é uma pastora. Ninguém ordenou você, ninguém fez uma grande ordenação, uma festa de ordenação, mas você é um pastor, você é uma pastora, porque você cuida de vidas. Então, numa igreja em células, tudo é feito através das células. Pastor, nós queremos comunhão. Como nós vamos ter comunhão? Nas células. Pastor, eu sinto tanta falta de ter amizades profundas nessa igreja. Como vou ter amizades profundas? Nas células. Pastor, eu não conheço quase ninguém na igreja. Como é que eu posso conhecer mais pessoas? Nas células. Tudo é pelas células. Tudo acontece nos life groups. E uma das coisas interessantes porque esse livro ele é fruto de uma pesquisa, da pesquisa de doutorado do Joel Kominski. E nessa pesquisa, ele descobriu algumas coisas, eu já falei essas coisas aqui, só quero recapitulá-las. Mas ele fala sobre o que faz e o que não faz um líder de célula de sucesso. O que faz? Ele entrevistou dezenas e até centenas, na verdade centenas, mais de 700 líderes. O Joel Kominski entrevistou mais de 700 líderes de célula em vários continentes, em várias igrejas, diversas e diferenciadas denominações. E ele descobriu alguns denominadores comuns. Por exemplo, o que ele descobriu que não influencia em uma pessoa ser um líder de célula de sucesso? Número 1, o sexo da pessoa, se a pessoa é homem ou mulher. Nós temos homens liderando células e nós temos mulheres liderando células. Agora, aconteceu algo interessante. Na igreja do Pastor Show. Pastor Show, muitos aqui conhecem, ele já faleceu. Ele, por muito tempo, foi o pastor da maior igreja do mundo, em Seul, na Coreia.
O pastor Show recebeu a revelação, não sei se você já leu o livro dele, até deve ler também, porque é outro livro clássico sobre células. Mas o pastor Show, foi ele que começou esse movimento, esse mover de células no mundo. O próprio pastor Abe aprendeu muito com o Show. A visão do MDA surgiu queimando no coração do pastor Abe por meio da leitura dos livros do pastor Show. Lembra, no meu livro Leitor Extraordinário, há uma frase que diz que muitas pessoas iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. O pastor Abe, lendo os livros do pastor Show, algo começou a queimar no coração dele por células. E como é que o pastor Show entrou nessa visão de células, de grupos pequenos dos lares? Ele estava tendo uma igreja muito grande já, mas não tão grande como 700 mil pessoas. A igreja dele chegou a ter mais de 700 mil pessoas. Mas ele tinha uma igreja grande, mas ele tentava fazer tudo sozinho. Então, ele batizava, era uma daquelas igrejas onde o pastor fazia tudo. Ele batizava, ele fazia funeral, ele fazia casamento, ele fazia visita, só ele que orava pelos enfermos. Chega um momento que não dá, a pessoa se esgota. E o pastor Show, um dia ele, depois de batizar centenas de pessoas, sozinho, ele passou mal, foi levado ao hospital e o médico disse para ele: você não vai poder mais pregar por um bom tempo. Acho que ele passou um ano, eu acho que foi um ano, hospitalizado. E aí ele não pôde mais estar à frente da igreja. Já pensou? Um tratamento na vida dele. E foi ali naquela cama de hospital, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que Deus abriu a porta, abriu o entendimento dele, para entender que o povo precisava fazer o ministério, não o pastor, sozinho. Que ele era o técnico, que ele era o coach, que ele era o mentor, que ele era o guia, que ele era o líder, mas que o povo precisava ajudá-lo. E Deus deu a visão dele fazer esses grupos pequenos nas casas. Isso na década de 60, gente. Maioria, nem eu era nascido, graças a Deus, né? Mas a maioria aqui não era nascido, né? E o pastor Show está lá no hospital e ele chama os homens da igreja, olha aí. Ele chama os homens da igreja, os líderes, os diáconos. E ele passa a visão para os diáconos. E ele diz: olha, foi essa visão que Deus me deu de implantar células, grupos pequenos nos lares. E eu conto com vocês. O que vocês acham que os homens falaram? Estamos fora. Eles não aceitaram. Então, Deus falou para o pastor Show: chame as mulheres. Se os homens não querem, chame as mulheres. Quando os homens não querem liderar, as mulheres vão liderar. É assim que acontece. É assim que acontece em todo lugar. Por que você acha que Débora, a juíza, foi levantada como juíza em Israel? Porque todos os homens eram frouxos. Então Deus teve que levantar uma mulher chamada Débora para liderar. Então o pastor Show chamou as mulheres, as irmãs, do círculo de oração. Era uma igreja Assembleia de Deus. E ele chamou, e as irmãs toparam na hora. E eu não sei hoje em dia, porque é outro pastor que está lá, mas durante todo o tempo que o pastor Show foi pastor da maior igreja do mundo, a maioria dos líderes de célula eram mulheres. Olha que coisa maravilhosa. Dê um aplauso às mulheres aí, que elas estão empoderadas. Glória a Deus. As mulheres estão empoderadas. Então, mas homens ou mulheres podem ser líderes de célula de sucesso. Na pesquisa com centenas de líderes de célula no mundo, o pastor Joel Kominski descobriu, por pesquisa, por estudo, que o sexo não influencia em ter uma célula de sucesso. Outra coisa, classe social. Há células que rompem em condomínios fechados, em
escritórios de negócios, e também as células que rompem em favelas, em lugares mais simples. É o mesmo Deus. Outra coisa que não influencia uma pessoa a ser um bom líder de célula, ou um líder de célula que multiplica a célula, que é um líder de célula de sucesso, é a sua idade. Deixa-me lhe dizer algo. Você sabe quando uma pessoa começa a ficar velha? Quando ela diz que ela está ficando velha. Ficar velha é diferente de ficar velho é diferente de ficar idoso. Todos nós vamos ficar idosos. Se alguém aqui não quiser ficar idoso, eu posso orar para você morrer hoje à noite. É o único jeito de você não ficar idoso. O problema não é você ficar idoso, o problema é você ter cabeça de velho. É as jovens que têm cabeça de velho. O que é uma cabeça de velho? É uma pessoa que não tem mais alvos, não tem mais sonhos, não tem mais projetos. É aquela pessoa que pensa que já alcançou tudo na vida, que ela não tem mais nada que aprender. Ela quer somente está na sua zona de conforto. Ela não quer aprender coisas novas, experimentar coisas novas, ir a lugares novos, alcançar o seu máximo potencial em Deus. Um dia eu estava conversando com uma senhora. Ela disse para mim: pastor, isso não foi aqui, foi em outro lugar. Ela disse: pastor, eu preciso dar um tempo do ministério. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu já estou velha. Eu disse: mas quantos anos a irmã tem? Ela disse: eu tenho 60 anos. Eu disse: a senhora sabe com quantos anos Moisés começou o ministério dele? Ela disse: não. Eu disse: ele tinha 80 anos. E ele serviu a Deus por mais 40 anos, ele morreu com 120. Eu disse para ela: eu acho que a senhora está muito nova, com 60 anos. Mas sabe, há pessoas que com 40 anos já estão cansadas, já estão pensando na aposentadoria. Você sabe, aposentadoria, não tenho nada contra, mas é uma dessas palavras que não há na linguagem de Deus. Em hebraico não há uma palavra para aposentadoria. Por quê? Porque se aposentar, se aposentar na cabeça de alguns, não de todos, mas de alguns, é você simplesmente parar de trabalhar. Mas por que alguém pararia de servir? Por que alguém pararia de servir aos outros? Se eu penso em parar tudo que eu estou fazendo e ficar em casa só assistindo Netflix e passeando para as praias, a minha vida perdeu o sentido. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, a idade muitas vezes pesa para nós. Sabe, quando nós começamos a falar: eu já sou velho demais para aprender isso. Eu sou fã, eu admiro muito o pastor Abe, porque ele tem mais de 60 anos, eu acho que ele tem 65 anos. Mas sabe, ele tem aparência de jovem. Ele tem o vigor de um jovem. Ele tem a cabeça de um jovem. Ele tem sonhos, projetos. Eu admiro muito o pastor Paulo Jeff. O pastor Paulo Jeff tem 70 anos. Mas sabe, ele é uma pessoa que tem visão, que tem sonhos, que tem projetos. Ele não envelheceu na cabeça dele. Ele não anda todo se tremendo. Ele não diz que ele é fraco. Sabe, o seu corpo ouve o que você diz. Qual foi o autor que eu li? Eu li um autor, não me lembro qual foi o livro que eu li isso. Não, foi o Charles Capps. Charles Capps, contemporâneo do Kenneth Hagin. O Charles Capps escreveu um livro, e ele fala lá, nesse livro, ele cita um artigo do jornal americano The New York Times. E nesse artigo, que não foi escrito por cristãos, eles falam lá que as pessoas que falam que têm saúde são as pessoas que têm melhor saúde. As pessoas que
falam de doença, normalmente têm problemas de saúde. Então eles descobriram, olha só, não foi a Bíblia já fala isso. A Bíblia já fala isso. A boca do sábio é o quê? A palavra do sábio é o quê? É medicina, é saúde, diz a Bíblia. Mas nessa pesquisa científica, eles descobriram que o sistema imunológico da pessoa responde à sua palavra. Por que você acha que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou fraco? Não. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, quando eu digo eu sou jovem, eu tenho vigor, eu tenho força, eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser, minha mente é nítida, eu não vou terminar minha vida com Alzheimer, eu não vou ter mal de Parkinson. Você está falando as células do seu corpo. Todos nós sabemos, inclusive Masaru Emoto, outro pesquisador japonês, fez uma pesquisa com moléculas da água, e o que ele descobriu e provou, é que a água, que é dos 4 elementos, terra, água, fogo, terra e ar, dos 4 elementos, a água é o mais fluido, é o mais flexível, é o mais versátil. Ele descobriu que a água responde à palavra pensada, falada e escrita. Olha que coisa interessante, ele não é cristão não. Masaru Emoto, As Mensagens da Água, é o livro dele, da pesquisa dele. As Mensagens da Água. Inclusive ele cita Deus. Ele crê em Deus. Ele diz que o segredo para desvendarmos o universo está na água. É interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E as águas, nós sabemos, vieram do céu. A água do nosso planeta veio do céu. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você diz, eu já estou velho demais para liderar. Eu quero descansar porque eu estou muito cansado. Eu acho que eu já estou velho demais. Sabe, nós precisamos nos renovar. Caleb, com 86 anos, Caleb disse, Josué, eu quero a minha porção de terra que Moisés me prometeu 40 anos atrás. Eu quero, eu tenho o mesmo vigor, eu tenho força, eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou vencer. Uau, que coisa linda. Ele tinha vigor, ele tinha brilho nos olhos. Sabe quando você encontra uma pessoa que, o John Maxwell, ele fala isso num dos livros dele, ele diz que um dia, um dos maiores mentores de John Maxwell, um dos maiores líderes no mundo, escritor também, ele disse que ele entrou no carro do pai dele e achou no porta-luva do carro, abriu o porta-luva do carro, e quando ele abriu o porta-luvas, tinha um livro sobre atitude. E o pai dele já tinha mais de 80 anos, ele disse, pai, o senhor ainda está lendo sobre atitude? Pai, o senhor sempre teve uma ótima atitude? Eu não me lembro do senhor ter uma atitude ruim. Ele disse que o pai dele falou para ele, filho, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha atitude. Enquanto eu estiver vivo, eu preciso estar aprendendo, eu preciso ler, eu preciso me renovar. Uau! Pastor Melvin, com mais de 80 anos, pregava em 5 cultos, então a idade, você é velho quando você diz que é velho. Por isso que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Inclusive diga agora, eu sou forte. Diga, eu tenho uma saúde de ferro. Aleluia! Diga, eu tenho uma saúde de ferro. Meu sistema imunológico é forte. Mas sabe o que a gente costuma dizer? Mas eu sou tão fraco. Qualquer coisinha eu estou gripando. Pare de dizer isso. Pare de dizer que até com um suspiro você vai gripar. Comece a falar saúde na sua vida. Fechando parênteses, porque eu abri um grande parênteses, mas serve para nós também. Idade. Outra coisa, estado civil. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu vou me envolver mais na igreja quando eu me casar. Pim! Errado. Você tem que se envolver enquanto você está solteiro ou solteira.
Inclusive, se você é envolvido na igreja, você tem que casar com uma pessoa também envolvida na igreja. O estado civil não tem nada a ver. Sabe, as células poderosíssimas lideradas por pessoas solteiras, as células maravilhosas lideradas por pessoas casadas, a idade e o estado civil não tem nada a ver. Outra coisa que não tem nada a ver é a formação. Eu lembro, no início da Paz Church, naquela época a Igreja da Paz ainda, lá em Capanema, lá no início, quando eu estava na transição ainda, nós tínhamos um cego. Ele era cego mesmo. E um senhor já de uma certa idade. E um dia nós estávamos numa celebração de células aqui, e ele estava lá em cima na galeria. E alguém, eu não sabia que ele era cego, mas alguém disse assim: pastor, eu quero lhe apresentar alguém lá da igreja em Capanema. Eu disse: pois não, vamos lá. E a pessoa me apresentou. E aí ele estendeu a mão, eu peguei a mão dele. Ele disse: pastor, eu gostei muito da sua igreja, eu achei linda a sua igreja. Aí alguém disse: pastor, ele é cego. Eu fiquei pensando, mas como um cego sabe que a igreja é bonita ou não? E aí eu perguntei para ele, eu fiquei curioso: mas irmão, como é que o senhor sabe que a igreja é bonita? Ele disse: porque eu fico imaginando. Imaginando. Quando ele ia viajar de ônibus, ele pedia para sentar na cadeira próxima à janela. E alguém perguntava: mas por que o senhor quer sentar aí? Porque eu quero ver a paisagem. Deixa-me lhe dizer algo. Não sei se você vai aguentar isso. Eu não sei se você vai aguentar isso. Mas ele dava a palavra na célula. Um cego, ele dava o estudo na célula. Como o pastor ele fazia isso? Ele tinha um gravador. Um gravadorzinho pequeno, daquele de bolso. Quando o pastor estava pregando no culto de celebração, ele gravava, pastor Val. Gravava a palavra. Durante a semana, naquela semana que ele ia dar a palavra, ele ouvia a mensagem, ele decorava a mensagem. Decorava. Quando ele chegava lá na célula, ele sabe, tudo estava na cabeça dele. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você vai perder para um cego? Sabe, há pessoas que têm 2 braços, têm 2 olhos. Mas quando nós pedimos para a pessoa dar a palavra na célula, que a pessoa diz: eu não me sinto capaz. Você deve estar de brincadeira. Se não fosse uma piada sem graça, eu acharia graça. Você não pode perder para um cego. E ele dava a palavra, ele fazia o resumo da palavra, Sabrina, ele fazia o resumo da palavra, e depois ele fazia as perguntas. Mas ele era cego. E você, e eu. Eu lembro de um pregador, ele é da igreja quadrangular, um pastor. Ele é aleijado de pé. E ele diz: eu sou aleijado do pé, mas não sou aleijado da fé. Não é interessante isso? Tem gente que tem 2 pés, mas é aleijado da fé. O cara é um crânio. O cara, eu acho que ele já fez mestrado, doutorado. O cara é um crânio. Eu acho que ele até escreveu livros também, se eu não estou enganado. Vocês podem confirmar comigo depois. Helen Keller foi uma das maiores escritoras do mundo. Ela era cega, ela ficou cega, provavelmente por causa de uma febre muito alta que ela teve, quando ela era criança. Uma vez perguntaram para Helen Keller, essa grande mulher, você pode pesquisar sobre ela, Helen Keller. Perguntaram para ela: o que seria pior do que ser cega? Ela disse: pior que ser cego é ter vista e não ter visão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pior que ser cego é ter vista e não ter visão. Sabe, a pessoa tem vista, mas ela não tem visão. Helen Keller escreveu livros. Helen Keller foi uma das maiores escritoras norte-americanas. Ela
Ela tinha uma intérprete, porque como ela era surda também. Ela não entendia muito bem. Mas é uma longa história. Tem um filme que conta a história dela, mas eu não tenho tempo aqui para te mostrar tudo isso. Mas ela tinha a cuidadora dela, ela era intérprete, falava por ela. Então, queridos, a formação não tem nada a ver. Ah, mas eu não sei ler direito. O Antônio Aranha, domingo eu estava na Past Church Bragança. O irmão Antônio Aranha, ele fundou a igreja, a Past Church, lá em Augusto Correia, município que fica a 18 quilômetros de Bragança. E ele também fundou, agora o Canhoto está lá com a Wanda, em Augusto Correia. E o Antônio Aranha, esse senhor, com a sua esposa, se mudaram para Rio do Meio. Rio do Meio não fica no meio e não tem rio. Tá? Só para você saber. Eu fui lá e procurei o rio e não achei. E também descobri que não fica no meio. É um desses nomes engraçados, como Estirão do Mamão, que é cheio de açaí. Mas faz parte aqui do Pará. O Antônio Aranha, ele não sabe ler nenhum outro livro, nenhuma outra coisa, a não ser a Bíblia. Deus ensinou Antônio Aranha a ler a Bíblia. É o único livro que ele consegue ler. Se você der qualquer outro papel para ele, ele não consegue ler. Mas ele consegue ler a Bíblia. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado e pergunte assim: agora não tem mais desculpa para você. Diga para ela, não tem mais desculpa para você. Não tem mais, queridos. Porque até um homem que não sabe ler, um cego, um aleijado, uma pessoa idosa, está fazendo a obra. Outra coisa que não influencia em você ser um líder, e não é só um líder de célula, é um líder de qualquer coisa. John Maxwell, que é esse grande escritor e palestrante, ele disse que quando ele era muito jovem, talvez ele tinha uns 17 anos, o líder dele, acho que foi na igreja, pediu que ele fosse um líder de pessoas mais maduras. E John Maxwell disse para o líder dele, disse assim: mas será que eles vão me respeitar como líder? E o líder do John Maxwell disse: eles vão respeitá-lo se você tiver caráter, se você tiver vida com Deus, eles vão respeitá-la. É isso que nós admiramos nas pessoas. Outra coisa que pouco tem a ver, ou que não influencia em você ser um líder, um bom líder, a sua personalidade. Nós temos a tendência de pensar, porque nós somos ensinados assim, que bons líderes são extravagantes. São pessoas extrovertidas, pessoas que brilham, pessoas que são altamente extrovertidas, cativantes, entusiasmantes, impactantes e todos os antes da vida. Mas na verdade, nós podemos ver várias pessoas que eram pessoas pacatas. Por exemplo, o pastor Melvin. O pastor Melvin não era um homem que era extravagante. Ele não era um sanguíneo, um colérico, que era aquela pessoa de fazer grandes. Não. Mas ele foi um ótimo líder. Deixe-me lhe dizer, Deus quer usar você, independentemente da sua personalidade. Não fique pensando, mas eu sou quieto demais, eu sou reservado demais, ou eu sou extrovertido demais. Isso não tem nada a ver em você ser um bom líder de célula. Um bom líder de célula simplesmente faz as coisas que precisam ser feitas. Outra coisa que não tem nada a ver, mas deixe-me voltar um pouquinho mais aqui. Eu já conheci alguns pastores de grandes igrejas que eram pastores muito calmos. Outros eram pastores muito dinâmicos.
Deus vai usar um e vai usar outro também. Não tem nada a ver a questão da personalidade. O dom espiritual também pouco tem a ver. Na verdade, não importa o dom que você tenha, se você seguir as orientações e se você fizer as coisas certas, nós vamos falar nos próximos TADEs, a sua célula vai dar certo, vai romper, vai se multiplicar em nome de Jesus.